Fala galera do bem, professor Bruno Antonelli aqui e vamos resolver o problema 3 de análise combinatória. Então, sem mais delongas, bora pro tape. O problema 3 trata de resolver o seguinte: com as letras da palavra adeus, podemos formar quantos anagramas? Quantos anagramas começam com a letra D? Quantos anagramas começam com vogal? Quantos anagramas começam com consoantes e terminam com vogal? São essas aí as possibilidades aí para esse problema 3. Esse problema 3 trata, do tema central, anagramas. E o que são estes anagramas? São as expressões produzidas com as trocas de letras de uma mesma palavra. Por exemplo, os anagramas da palavra amor. Vou colocar algumas palavras que podem ser formadas com a troca dessas 4 letras. Roma, mora, ramo, oram. Essas, inclusive, têm sentido, Existem outras palavras que a gente pode obter a partir das letras A, M, O e R que talvez não tenham sentido. Mas todas as possibilidades, todas essas expressões obtidas com as trocas das 4 letras da palavra amor constituem um anagrama. Nós vamos fazer isso agora com as letras da palavra adeus. Sabemos que adeus tem 5 letras. 3 delas são vogais, A, E e U, e 2 delas são consoantes, D e S. No item A, pede para saber quantos anagramas a gente pode montar ao todo. Então, são 5 letras, 5 etapas de escolha, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras disponíveis para escolher na primeira etapa. Uma vez escolhida uma das 5 letras, me sobram 4 para a próxima etapa. Agora já foram 2 letras escolhidas das 5, eu tenho 3 disponíveis para a próxima etapa. 3 letras escolhidas das 5, então me sobram 2 para a próxima etapa. E finalmente, escolhidas 4 letras, a última letra fica definida na última etapa. Agora multiplicamos tudo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que nós vamos obter? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Aliás, a gente poderia ter escrito isso como a permutação dos 5 elementos, Permutação dos 5 elementos é 5 fatorial, que também é 120. Então, essa é a maneira aí da letra A. Quantos anagramas começam com a letra D? Novamente, nós temos aí 5 etapas de escolha, só que a primeira escolha já está definida. Tá? A primeira escolha já é a letra D, então eu já vou deixar aqui definidinho, já está aqui a letra D. Quantas letras me sobram para poder escolher na próxima etapa? Das 5 letras, uma letra já foi escolhida, sobram 4. Na próxima etapa, 2 letras escolhidas, das 5, sobram 3. Na próxima etapa, 3 letras já foram escolhidas, das 5, então me sobram 2. E finalmente, a última letra na última etapa. E aí nós multiplicamos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, uma vez que a primeira letra já está definida, é uma possibilidade. Já está definido, então é uma possibilidade. Então a gente multiplica tudo e nós encontramos 24. Que também poderia ser interpretado como a permutação das 4 letras que podem variar de lugar. E isso é 4 fatorial que a gente escreve 24. Então essa seria outra maneira de interpretar o item B. Vamos fazer aqui embaixo o item C. O item C fala assim: quantos anagramas começam com vogal? Então, novamente, eu tenho 5 etapas de escolha. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 etapas de escolha. Só que por ter que começar com vogal, eu tenho que lembrar que as vogais são A, E e U na palavra adeus. Então eu tenho 3 possibilidades de escolha na primeira etapa. Vamos supor que eu escolha a letra A. Quantas letras me sobram da palavra adeus para eu colocar na próxima etapa? Ora, a gente tem 4 letras. Uma letra foi utilizada na primeira etapa, então eu tenho 4 letras para a próxima etapa. E aí, 2 letras já foram utilizadas das 5, me sobram 3. Agora, 3 letras foram utilizadas das 5, me sobram 2. Agora, 4 letras das 5 foram utilizadas, me sobra 1 para a última etapa. E agora eu vou multiplicar 3 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto isso vai resultar? 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 3 é 36, 36 vezes 2 é 72, que multiplicado por 1 resulta em 72. Veja que essa
conta, né, poderia ter sido interpretada assim. Na primeira etapa temos 3 possibilidades, e depois disso, as outras 4 letras que sobraram, você pode fazer a permutação delas. Então essa seria outra maneira de escrever a solução desse problema. 3 vezes 4 fatorial, que também resulta em 3 vezes 24 igual a 72. Tá? Outro jeito de pensar esse probleminha. E finalmente, a letra D. A letra D, quantos anagramas começam com consoante e terminam com vogal? Então, novamente, você tem 5 etapas de escolhas, só que você tem fixadas as seguintes condições. Tem que começar com consoante. As consoantes dessa palavra, adeus, são D e S. E tem que terminar com vogal. As vogais são A, E e U. Então eu vou colocar essas possibilidades aqui. As demais letras, não tem nenhuma condição para a gente avaliar. Vamos lá. Suponha que você escolha na primeira, uma dessas 2 possibilidades. Então você tem 2 possibilidades aqui de consoantes. E você escolhe uma para colocar lá. Suponha que você coloca D. Tá bom? Lá no final, você tem que colocar obrigatoriamente uma das vogais. As vogais disponíveis são A, E e U. São 3 vogais. Então a gente coloca o total de possibilidades e a gente escolhe uma dessas vogais. Automaticamente a gente tem que eliminar uma dessas vogais. Suponha que eu escolha a letra E. Então quantas letras me sobraram? Uma vez que eu já escolhi uma consoante e escolhi uma vogal. Bom, das 5 letras, eu desconto 2. Então me sobram 3 letras. Então eu vou colocar aqui, na próxima etapa de escolha aqui, eu vou colocar 3 letras. Agora eu já escolhi 3 letras. Das 5, então me sobram 2. Aqui. E escolhi 4 letras, nesse momento. Das 5 letras, me sobra uma. Ok. Preenchi todas as possibilidades aí em cada etapa. Então agora eu vou utilizar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem, e vou multiplicar cada uma dessas etapas aí. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 1 é 12 e 12 vezes 3 resulta em 36 possibilidades. Esse aí foi o nosso item D. Então era isso que a gente tinha para o problema 3, pensar aí nos anagramas, colocando algumas restrições, algumas condições, e a gente foi analisando cada um dos casos, caso a caso. Então fique com Deus e até a próxima aula. Fui!